projeto Pensar e Fazer Arte do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, e FAFICLA, Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes, tem a grata satisfação de receber em nossos estúdios hoje o nosso aluno que está se formando agora na metade do ano, Guilherme Hittner Manzati. Guilherme Hittner Manzati está terminando o curso aqui de Letras Português e Inglês e é pesquisador de iniciação científica junto ao LAEL, ao curso de Linguística Aplicada, ao curso de pós-graduação de Linguística Aplicada ao Estudo da Linguagem e também é professor da Rede Estadual de Ensino. E Guilherme teve a possibilidade de fazer comigo o seu TCC intitulado Interdisciplinaridade além da sala de aula, professor em parceria. Guilherme, é um grande prazer recebê-lo em nossos estúdios hoje para que nós possamos conversar a respeito de como nasceu esse projeto e qual foi a disseminação dele. Bom, professor, primeiro é um prazer estar aqui com o senhor. Muito obrigado pelo convite. Imagina, né? E eu Não tem fico nada que agradecer. muito feliz de estar aqui com você, conversando sobre esse trabalho que nós fizemos juntos. Pois é. Em parceria. Em parceria, claro, sempre em parceria. Conta um pouquinho do Guilherme, como o Guilherme era quando era criança, como é que você se interessou por enveredar pelos caminhos das letras, não é? Conte um pouquinho ao telespectador. Bom, o Guilherme nunca foi aquela pessoa que gostava de estudar, aquele aluno maravilhoso, exemplar, que tirava as melhores notas, mas também nunca foi o pestinha da escola. O Joãozinho. O Joãozinho. Era sempre assim, estudo porque preciso, meus pais obrigam, eu vou lá, estudo, tiro minha nota para passar e pronto, termino. No fundo, eu nunca vi um sentido por que eu estava ali, por que eu tinha que aprender aquelas coisas. E mais pra frente, logo depois que eu entrei no cursinho, já meio que sem saber o que fazer, um pouco cobrado daquele negócio de vou fazer vestibular para quê? Vou estudar para quê? Vou ser o quê da minha vida? E aquela cobrança, você tem que ser um advogado, você tem que ser um médico, enfim, várias coisas vêm na cabeça. E eu entrei no cursinho por um período para pensar mais do que eu ia fazer e, sei lá, me descobri um pouco. Completamente perdido. Primeiro porque eu precisava passar em algum vestibular, antes de mais nada, né? Antes de pensar no que eu ia fazer, eu ia ter que passar em alguma coisa, eu tinha que estudar para passar em um vestibular. E nesse meio tempo eu fui me descobrindo como pessoa e descobrindo alguns interesses. E eu consegui abandonar totalmente as ideias de fazer direito, de fazer medicina, de fazer tudo, porque eu tive um professor que me influenciou muito nesse cursinho, que foi uma pessoa que me fez enxergar tudo, me fez me enxergar como pessoa. E eu comecei a compreender aquelas matérias que eu estudava. Eu comecei a entender por que eu estudava física, por que eu estudava matemática, por que eu estudava literatura, por que eu estudava tudo, geografia, política. E eu comecei a estabelecer relações com o que eu passava na escola, as coisas que eu lembrava vagamente da escola e o que eu estava aprendendo agora. E eu falei assim, poxa, eu gostei disso, eu acho que eu queria ser alguém assim, como esse cara foi para mim, como esse professor foi para mim. E eu falei, bom, vou fazer letras. Eu comecei a me interessar muito pela área de literatura, de cultura, de educação. Falei, vou fazer letras, porque é um curso que tem um leque muito amplo de possibilidades, de profissões, de carreiras que eu poderia seguir. Entrei no curso de letras, comecei a estudar mais educação, matérias de educação, matérias relacionadas ao meu curso mesmo. E eu fui vendo que aquilo que eu não era aquele menino burro que eu achava que eu era, que muitas vezes eu achava que eu era, mas que aquilo simplesmente não fazia sentido para mim e por isso que eu não tinha vontade de estudar. E eu comecei a tomar consciência do meu próprio percurso,
de vida e de tudo. Eu comecei a entender por que aquela pessoa que participava de Olimpíadas de Robótica, não entendia por que a física e a matemática estavam na minha vida. Então, quando eu tinha que usar a física e a matemática para aquilo, eu usava, mas sem saber que era aquela mesma matéria que eu estudava na escola. Sim. Ou em casos de computação, que eu estudei muita coisa de computação também, como que aqueles códigos, toda aquela matemática envolvida na programação dos computadores, por que aquilo fazia sentido para mim e por que quando eu tinha uma aula de matemática com fórmulas, com números, não fazia sentido. E essas coisas foram me levando para esse caminho de querer entender melhor essa questão da interdisciplinaridade. Muito bem. E essa é a minha segunda pergunta. Qual é a relação entre as aulas de formação de professores que você teve comigo, que você fez o curso inteiro comigo, eu acho, com todas as disciplinas, e o desenvolvimento do TCC? Bom, foram nas suas aulas que eu comecei a entender melhor a questão da interdisciplinaridade, né? Então foi onde eu comecei a ter mais vontade de me aprofundar no assunto. E eu começava a ver nas suas aulas que aquela ideia de ensino, de você chegar, entrar na sala, ter o pacotinho pronto, receber e devolver na hora da prova, não era aquilo. Que aprender, que educar era muito mais do que você simplesmente passar um conteúdo. Que você não tinha só um caminho, mas que você tinha um caminho que te levava para diversos milhares de caminhos. Então, é o que Paulo Freire falava dos pacotes encomendados, mandados pela Secretaria e pelo Ministério da Educação para professores que não conseguem se libertar dos pacotes. Isso está no livro Professor Assim, Tia Não, que acho que todos os telespectadores e alunos deveriam ler. Porque era exatamente isso. Para mim, aprender aquelas disciplinas da escola era o quê? Você aprendia e devolvia numa prova. Ela não tinha mais... não tinha mais serventia, não servia para mais nada, basicamente era aquilo, eu estudava, fazia uma prova e passava no vestibular. E eu comecei a ver que não era isso, que as coisas deveriam ser mostradas para os alunos de um jeito que eles conseguissem estabelecer relações com outras coisas. Ótimo, ótimo. E por que a interdisciplinaridade? Por quê? Primeiro, acho que antes de falar por que da interdisciplinaridade, eu queria falar como eu enxerguei a interdisciplinaridade e por que por que eu escolhi isso? Porque eu acho que uma das coisas que falta, não só na escola, mas na nossa vida, é o diálogo. Então, para mim, a interdisciplinaridade está muito relacionada ao diálogo. E à parceria, a parceria. Obviamente. Então, para mim, esse é o início de um trabalho que pode dar certo, de qualquer trabalho, não só na escola, mas de qualquer coisa. Sim. Então, a interdisciplinaridade, ela surgiu como uma forma de reorganizar tudo aquilo que estava uma bagunça, daquela bagunça, de você pensar as coisas no coletivo, de você transformar o caos na ordem. Transformar o caos na ordem. E a ordem no caos também, né? E a ordem no caos. O caos também é essencial. Você sempre gera caos para gerar uma nova ordem. Claro. É esse o problema. Não há caos e não há ordem. Não. Então, não. E exatamente porque é um eterno formar alguma coisa, um todo, e o desmanchar desse todo para formar outro todo. E é assim que a gente caminha, entende? Nada fixo, nada pronto, e nada com certeza absoluta. Exatamente. Não é? E no seu contexto de trabalho, como é que você percebeu a importância de ter adquirido uma atitude interdisciplinar? Bom, eu vou considerar o contexto de trabalho como o contexto de pesquisa. O contexto de pesquisa primeiro, para depois falar do seu contexto de trabalho junto ao colégio da Rede Estadual de Ensino. Isso. Porque o contexto de pesquisa, o que é? Quando que veio essa ideia? Foi aquele insight que veio para mim. Eu comecei o TCC e já tinha iniciado uma iniciação científica, minha segunda iniciação científica. Fala um pouquinho dela. Fala para o telespectador que iniciação científica é essa aqui dentro da universidade, que é uma maravilha. Na verdade, essa iniciação científica ela está inserida no grupo DigitMed Brasil, que é um grupo que a partir do multiletramento visa entregar as mídias digitais, as diversas mídias digitais na educação. Uma forma de desencapsular aquele currículo formado, fechado, pacotinho Isso. pronto.
De gaiolinhas prontas e hermeticamente fechadas. Exatamente. Os donos do saber. E dentro desse projeto maior, do DigitMed Brasil, o grupo fazia alguns workshops, faz alguns workshops com algumas escolas públicas da rede municipal, da diretoria do Butantan, e o meu objeto de pesquisa seria a análise do que eles estavam aprendendo, do que essas escolas estavam produzindo a partir dos workshops que eram dados aqui na PUC, por esse grupo. Então, eu comecei a relacionar o meu TCC com esse trabalho que eu estava fazendo. E o que aconteceu? Eu vi que esses trabalhos não eram separados, eu estava considerando os dois como duas coisas distintas, que não eram. E em uma das reuniões com o grupo de formação, com o grupo de pesquisadores, eu percebi, eu falei, mas isso é interdisciplinaridade. Claro. Porque às vezes a gente fica preso na interdisciplinaridade dentro da sala de aula. Sim. E essa é uma questão que começa muito antes. O professor interdisciplinar, ele não é professor interdisciplinar dentro da sala de aula. Isso é uma coisa que começa muito antes do professor pôr o pé na sala de aula. Você também é interdisciplinar nas ações da sua vida. Sim, sim. Né? Também. Porque não difere muito das ações pedagógicas, vamos dizer assim. Quando você é interdisciplinar 100%. Uhum. E quando eu me vi inserido nesse contexto de pesquisa, que nós nos reuníamos ali num grupo que tinha pesquisadores fantásticos, como Fernanda Liberali, Maria Cecília Camargo Magalhães. Sim. Tinha pesquisadores, estudantes do doutorado, de mestrado, tinha eu de iniciação científica e tinha também 2 alunos de ensino fundamental que estava junto com os grupos de pesquisadores, todo mundo como pesquisador, mas nos diferentes pontos de vista, né? Nos diferentes momentos da vida ali, nas diferentes perspectivas. E quando eu olhei aquilo, eu olhei que havia uma discussão para o planejamento desses workshops que nós dávamos para as escolas da rede municipal. Eu falei, isso devia ser uma construção, um planejamento. Isso que devia ser um planejamento de aula, isso que devia ser um planejamento. É claro, ninguém planeja nada sozinho, ninguém faz um programa sozinho. Professores de várias áreas trabalhando para um mesmo projeto, juntos. Claro. E ali, discutindo. Claro, porque se assim não fosse, nós teríamos o que nós temos perpetuamente na educação. Um estudo em ilhas. Né? Cada um na sua ilhota, e onde não se formam arquipélagos. Quer dizer, é quase que impossível, sem diálogo, sem parceria, sem muita confrontação, porque não vamos falar em parceria como se fosse uma coisa calma, tranquila e serena, nem no diálogo, calmo, tranquilo, de jeito nenhum, muito pelo contrário. Quando Ivani fala dessas categorias, Ivani não pressupõe ilhas de paz. Ela pressupõe muita discussão, muito caos, para se chegar a alguma ilha de paz, que logicamente vai se desenvolver em outras ilhas de terror, que depois vão virar ilhas de paz, e assim por diante. Muito bem, Guilherme. Tanto que no meu TCC, uma das análises foi de diálogos que tinham, e a maioria dos diálogos, ou os diálogos mais relevantes, eram os diálogos que causavam discórdia, que causavam tumulto e a quebra dessa... Claro, porque se não houver problematização, não há desenvolvimento na relação ensino-aprendizagem nunca. Se tudo estiver pronto, como milhares de acadêmicos ainda julgam necessário, né, ter alguma coisa pronta, eficaz, etc., etc., não haverá progresso. Exatamente. O começo é a hora que você... O começo da desgraça é quando você tranca a sua gaiola. Você tem que abrir a gaiola. O conhecimento é aberto, assim como a arte. A arte é aberta. Ensino é uma arte, portanto, o ensino é aberto. A relação ensino-aprendizagem tem que ser aberta. E... Bom, essa foi a relação com o projeto que levaram vocês para que os levou à Europa, não é? Exatamente. Conta um pouquinho. Não, porque esse projeto do DigitMed Brasil é um projeto que está inserido em um projeto maior ainda, que é um projeto europeu, e que na época contava com mais 5 universidades da Europa. E
uma faculdade da Índia, uma universidade da Índia. Em outubro do ano passado, nós começamos o trabalho em junho, um pouco antes de junho de 2013, e em outubro de 2013 nós fomos apresentar o trabalho que estava sendo construído, que foi construído. Então, foi uma reunião de todos os grupos participantes em Creta, na Universidade de Creta, na Grécia, e nós fomos compartilhar o que cada grupo estava produzindo. Então, e quais foram os resultados do compartilhamento? Modéstia à parte, Muitíssimo nosso bom. foi fantástico. É claro. E nós, as coisas têm que disseminar. Você dissemina, então você tem os grupos, você aprende muito com o que os outros grupos, os outros contextos, o que eles estão produzindo, e eles também aprendem muito com a gente, o que nós estamos produzindo, né? O Guilherme, só para mostrar para o telespectador como foi o TCC dele, ele tentou relacionar o que ele tinha tido em interdisciplinaridade durante nossas aulas de prática de ensino com a prática da ação pedagógica, que é a própria interdisciplinaridade, porque a interdisciplinaridade não é mais nada que uma categoria de ação exercida na prática. Você pode pegar 30 livros e venir fazendo e ler, mas se você não exercitar, não adianta, você só sentindo, ela precisa ser sentida e vivida. É um trabalho pessoal. Agora, é um trabalho pessoal, com você em relação ao grupo, porque a partir de você, com o seu par, com uma pessoa que trabalha com você, você revoluciona uma escola. Sim. Agora, muito cuidado. Uma outra pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: se no projeto foi essa maravilha, onde você pôde desfrutar de tudo aquilo que você havia visto teoricamente comigo e durante a orientação do TCC, como você vê isso dentro da rede estadual do ensino? Conta um pouquinho qual é a sua atitude perante o ensino dentro da rede estadual de ensino, onde você leciona. Bom, eu acho que, assim, primeiro é bom considerar que o que nós fizemos aqui, desse trabalho interdisciplinar que nós fizemos aqui dentro da PUC São Paulo, foi um pouco ilha da fantasia. Por quê? Por que eu digo isso? O grupo é um grupo muito unido, então o diálogo existiu de uma forma muito fácil, a construção desse trabalho existiu de uma forma muito fácil. Você tem pessoas ali que se relacionam tanto profissionalmente como afetivamente de uma forma, relações pessoais mesmo. Aliás, todos nós deveríamos ser um, não é? Deveríamos ter a mesma atitude dentro de uma escola, não é? Na escola é um pouco difícil de falar, porque eu ainda estou há pouco tempo, né? Eu ingressei há pouco tempo, né, como professor da rede estadual, mas é um pouco mais complicado, porque você tem diversas questões que não contribuem para a união desses professores. Você poderia falar de algumas, por exemplo, daquilo que eu falava em sala de aula e daquilo que você sempre lembra? Isso é sacanagem, falar ao vivo. Não é não. É um exemplo que eu sempre dou. É difícil. Você sempre falava que quando a gente entrasse na sala de aula, quando nós pegássemos a primeira turma em uma escola pública, aí que nós íamos ver como que é rebolar mais do que a Gretchen dançando a conga. Conga. Exatamente. E vocês acham que rebolam muitíssimo mais a cada dia que passa, entende? Quer dizer, porque a situação realmente é... Conta um pouquinho, você que está na experiência. Eu devo dizer que a Gretchen já perdeu para mim. Olha, eu já superei a Gretchen nesse caso. Mas é uma situação impactante, porque o aluno sai da universidade sabendo que é difícil. Mas quando ele entra, ele percebe que é infinitamente mais difícil difícil. Então é um impacto muito grande. Você lida com coisas que você não imaginava. Eu sempre trabalhei em escolas particulares antes, então de certa forma era mais fácil. Quando você entra numa escola pública, você percebe uma realidade diferente, você percebe que as necessidades são outras, você percebe que o sistema é complicado. A situação do local também, da onde que eles vêm, de que bairro estão, tudo isso. Você tem a estrutura familiar, socioeconômica, exatamente. A relação que eles têm com o ensino, né? Porque muitas famílias ali não têm uma certa valorização. O que chocou mais assim que você entrou? Assim que eu entrei, a primeira sala que eu entrei, que o aluno olhou para mim e falou assim: a gente não vai fazer nada que você está mandando.
os outros professores já saíram, você não vai aguentar uma semana aqui. Já aguentei uma semana. Você está há quanto tempo? Um ano? Esse é um mês. Um Esse mês? é meu primeiro mês. Que maravilha. Esse foi meu primeiro mês. E Então, melhorou? sim, as coisas vão melhorando. Vão melhorando. No primeiro momento é sempre um choque. É um choque pra gente, é um choque Claro. pra eles, não é? Eles não estão acostumados Com a muito gente. diálogo, não é, Muito Guilherme? diálogo. Com muita parceria. Você tem que criar um vínculo que É enorme. que vai ser criado aos poucos. É difícil esperar que você chegue e que eles já te aceitem, assim, que eles já te recebam de braços abertos. Você é um estranho ali. Você está chegando, eles não sabem quem é você, eles não sabem o que você vai fazer ali, o que você espera deles. Então, e a gente também não sabe, né? A gente às vezes espera alguma coisa, mas que nunca vai ser aquele ideal que a gente espera. Quem segue uma atitude interdisciplinar, sabendo de todos esses problemas que acontecem com todos nós, tenta o abraço, não é? Tenta. O abraço. Você tenta abraçar todo mundo. Eu tenho uma classe aqui de primeiro ano, recentemente vinda, muitos do Colégio de Estado, etc., que na primeira aula eu falei assim, bom, eu não sei como eu vou aguentar. E aí comecei a falar com eles, como eu falo com vocês de vez em quando. E nesse final de semestre, então, recebi uma linda homenagem deles por causa da maneira com a qual eu os tratei e da maneira que eles acharam que eu passei o conteúdo e passei as coisas de arte, educação e cultura, né? Porque eu estava dando um curso de arte, educação e cultura para um dos outros cursos. Então foi muito bom, porque é exatamente isso, não é grande a distância entre o primeiro ano e um terceiro colegial, por exemplo, não é? E você tem também, porque nós como professores, quando entramos na sala, muitas vezes nós esperamos a ilha de paz, né? Entrar numa ilha de paz. E o problema, eu acho que isso é do humano, né? Você espera isso, mas a questão é você saber lidar com essa situação controversa, essa situação de dificuldade ali. Porque vai ser aos poucos que você vai construindo um vínculo, um laço e só assim você... Agora, a construção desse vínculo não é para vocês pegarem essas categorias de diálogo, parceria, humildade, coerência, isto é, entre aquilo que você é e aquilo que você fala e que você faz, não é? E decorar, não é para você exercitar. Sim, e é um exercício árduo. Não, é um exercício árduo, exatamente, é um exercício árduo. Quão árduo é esse exercício para você? Muito, muito. Muito difícil. Como um professor reflexivo. Como professor. É antes, durante e após, né? É contínuo. Sempre, sempre. Você nunca para de pensar naquela aula. Você tem uma aula, você dá uma aula e você pensa antes de dar aquela aula, você pensa durante e você pensa depois. Exatamente. E aquilo vai te consumindo e vai fazendo você pensar dia e noite. Isto é, nós não temos descanso, entende? Nós não somos aqueles que trancamos a portinha do escritório, saímos e vamos ter um fim de semana razoável. Então, portanto, respeito à profissão, por favor. É o mínimo que se exige. Nosso escritório é na escola, no carro, na Exatamente, cama, dormindo, na cama, no computador. Exatamente. Então, por favor, um pouquinho mais de respeito não vai trazer nada de mal a vocês, principalmente aos governantes desse país. E, Guilherme, e você gostaria de continuar? Eu sei que no projeto, você vai continuar no projeto? Vou. Vai continuar. Continuei. Está continuando. Depois da iniciação científica, está continuando. A iniciação científica termina em agosto. Ah, você vai terminar em agosto? Vou terminar em agosto, mas eu continuo. Pretendo continuar, sim. Pretende. E como você acha que, agora, o Guilherme Pessoa, como você acha que a interdisciplinaridade, todas as noções do saber epistemológico, praxeológico, ontológico, influenciaram na pessoa, Guilherme? Como é que você se sente atualmente? Como pessoa, como um acadêmico ou como um Guilherme de vida privada, isto é, um Guilherme pessoal? Não, eu acho que o Guilherme acadêmico e o Guilherme vida privada são pessoas bem próximas. Não digo um só, mas bem próximas. Mas eu
eu consigo encarar as coisas de outro jeito, de outra forma. Você conseguir dar sentido para tudo que você vê, para tudo que você fala e relacionar com tudo que acontece, é uma coisa que te faz crescer. Então, eu posso assistir uma aula hoje de qualquer coisa. Eu vou conseguir relacionar com alguma coisa que eu trabalho, com algum trabalho meu. Então, a forma de abrir a visão para tudo, de conseguir agregar tudo que você recebe, ou praticamente agregar tudo, né? Tudo que você recebe, todas as informações, todos os conhecimentos, você conseguir agregar isso na sua vida e no seu trabalho, lógico, de uma forma crítica, né? Porque você recebe muita besteira também. Claro. Mas a besteira faz parte também. Faz parte. Claro. Eu acho que engrandece muito, tanto como pessoa, tanto como profissional, pesquisador, como aluno. A possibilidade que nós temos de associar com a interdisciplinaridade é maravilhosa. Guilherme, infelizmente nós temos que encerrar nosso programa, porque nosso tempo está se esgotando. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua presença em nossos estúdios e gostaria de agradecer muitíssimo ao telespectador pela sua audiência. Muito obrigado.